Olá, pessoal, novamente, boa noite. Voltamos desta vez para falar sobre TCC. E era uma coisa que eu sempre quis abordar aqui no canal. Sempre quis abordar a Brabse, eu nunca abordei, que é a terapia cognitivo-comportamental. Quis fazer um curso sobre terapia cognitivo-comportamental e não fiz. E, bem, eu também já tentei iniciar a escrita de um livro sobre o tema, que é basicamente o que deu estrutura para a live, para os slides, para a construção toda. Eu peguei tudo do livro que eu estava montando sobre a TCC. Até o nome é disso. Bora falar da TCC, que seria o nome do livro, que eu talvez um dia conclua. Talvez. Eu acho que eu tô de palestrante hoje, eu tô apresentando o mediador. Tá aqui novamente nossa coordenadora de cursos, ela tá mediando hoje. Tá bom? Conheçam, aproveitem. Aliás, alguém avisa lá no grupo que começou? Alguém avisa lá que começou, porque acho que o pessoal ainda não se ligou que tem que atualizar a página. E não vou ficar mostrando muito nisso, daqui a pouco os slides somem de novo. Bom, essa é a nossa primeira live também, que vai ter uma estrutura mais voltada para curso. Isso porque fizemos um acordo com o mundo da psicologia, e essa live vai ficar disponível por um tempo maior aí para vocês, para poder estar obtendo certificado. A gente separou a atividade de fixação, tem uma escala de ansiedade muito maneira para vocês preencherem. A escala de ansiedade vai ficar disponível só hoje, porque ela depende de uma configuração manual para funcionar. Então, só hoje você está obtendo as informações dela, os dados dela. Eu vou até atualizar para enviar depois para vocês, depois do evento, junto com o certificado. E tem também, além da atividade de fixação, a gente vai deixar uma pasta sobre o TCC disponível para vocês, com alguns materiais também que ele selecionou, iremos mandar no grupo. Tá maravilhoso o conteúdo de hoje, porque eu amo a TCC, então eu espero que vocês gostem. Essa live, diferente das outras, ela vai ter mais ou menos 1h30 de duração e vai ter acho que 3 horas certificadas considerando atividades, mais um materialzinho que a gente passou para vocês poderem ler e se aprofundar no tema. Bom, pessoal, Larissa quer se apresentar, quer falar com o pessoal? Bom, vamos apresentar de novo, né? Eu acho que deve ter bastante gente da live da Estela, que a gente chegou a mandar o link de novo, né? Mas eu sou a Larissa, eu entrei há pouco tempo na Brapse. Hoje é minha segunda live, né? Porque a primeira foi a da Estela. Mas é isso, eu queria agradecer a presença de todo mundo e falar de novo que tudo é muito feito com muito carinho e eu espero que vocês aproveitem. Tá tudo muito legal. É uma maneira diferente, né? Uma live curso, essa que a gente vai fazer agora, porque tem material, tem o formulário, né? Que a gente montou as perguntas, então vai ser algo mais interativo também. E é isso. Bom, pessoal, já vou abrir os slides porque é conteúdo pra caramba. Da outra vez que eu fiz essa apresentação desse slide, esse curso na Unopar. No caso, foi como palestra mesmo, foi uma palestra na Semana de Psicologia da Unopar. Eu adorei participar e me deu margem para poder estruturar e elaborar isso aqui para vocês. E eu espero que gostem. Bom, vamos falar um pouco sobre entender a terapia cognitivo-comportamental. É uma introdução, preparamos. Eu fico acompanhando os comentários, às vezes eu me perco. Mas bem, preparamos um materialzinho para poder apresentar bem para vocês o que é a terapia cognitivo-comportamental e como funciona, tá bom? Bom, vamos lá. Eu sou o Nicolas. Normalmente eu não me apresento muito para vocês, mas meu nome é Nicolas. Sou graduando do 10º período de psicologia na UniABU de Belford Roxo. Normalmente eu acho que eu nunca falei da minha faculdade nas lives, gente. Normalmente eu tô sempre em alguma treta envolvendo a faculdade. Então é difícil falar dela. Mas bem, sou fundador da Braps, coordeno também a Braps. Fui voluntário pela Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, de onde eu tirei a maior base de experiência para poder passar para vocês, experiência clínica, e foi maravilhoso o período que eu fiz estágio lá. Fiz o trabalho voluntário pela Cruz Vermelha. Recomendo demais para vocês que façam. Se eu não me engano, está com inscrições abertas ainda para voluntários, principalmente da área da psicologia, para poder fazer atendimento psicológico. Não é nem atendimento, no caso, é a triagem psicológica para o pessoal e depois encaminhar para psicoterapia. Foi uma experiência muito bacana, eu recomendo demais para vocês que façam, tá? Vale muito a pena. E um ponto que eu considero sempre importante, a gente ama a terapia cognitivo-comportamental e a neuropsicologia principalmente. Eu entrei na psicologia por causa da neuro, fui o louco que estava doido pelo cérebro. Não gostei muito da ideia de fazer uma palestra chata, então eu sempre tento brincar um pouquinho, trazer um conteúdo diferente, trazer uma forma diferente de explicação. E gosto da ideia de interação. Então podem interagir à vontade nos comentários, eu estou lendo os comentários.
Então fiquem à vontade para poder mandar a opinião de vocês, as dúvidas, tá bom? E se eu começar a falar muito rápido, me avise. Tem esse pequeno risco. Bom, terapia cognitivo-comportamental. Ela possui algumas características. Então, quais as principais características da terapia cognitivo-comportamental? É uma terapia estruturada. E o que significa ser uma terapia estruturada? Existe uma terapia para sessões, existem protocolos que podem ser seguidos para atendimento. Então, se você vai pegar um caso de ansiedade, tem estudos, tem pesquisa que eles vão dizer como se deram as sessões, como seguiram. Tem livros com publicações a respeito disso, tanto para ansiedade, depressão, luto. Vai pegar muitas questões de problemas pontuais. E aqui fala sobre isso, que ela é uma terapia breve. Acho que agora vai aparecer as imagens que eu separei. Peraí, deixa eu ver se agora aparece as imagens. Agora carregou as imagens, tá vendo? Agora apareceria minha foto bonitinha ali no canto que eu tinha colocado. Então, cadê minha foto? Ih, não apareceu não. Vacilo. Só de sacanagem. Mas beleza. É Problemas uma terapia... técnicos. Pô, crente que minha foto aparecia ali para poder registrar. Triste vida. É... São sessões breves, tá, gente, de terapia. Ou seja, breve, assim, no sentido de... Ela visa resolver um problema do hoje. Ela não... Mas, pode deixar, Nicolas, se você correr. Tá, obrigado, Jussara. Então, ela é uma terapia breve, ela é focada no hoje. Então, a gente vai focar no problema de agora. O que é um problema para você hoje? A gente não vai chegar lá para começar a bisbilhotar no passado da pessoa, para procurar alguma questão lá. Adoro essa parte, principalmente na psicanálise. Acho fantástico essa questão de interpretação. Mas a TCC ela é mais objetiva nesse sentido. Ou seja, também não responde a todos os casos de terapia necessários. Para mim, eu acho que em alguns casos a psicanálise ela aborda muito melhor para o tratamento. Então, acho que todo profissional tem que saber que tipo tem abordagem que vai cair melhor com determinada demanda e que vale a pena você recomendar. Então, eu vejo a TCC hoje como uma terapia muito boa para ansiedade, para vício em videogames, que eu estava fazendo pesquisa ontem, e ela é uma das terapias utilizadas para a questão de vício em videogames. Então, foca em problemas do agora. O que te atrapalha hoje? É uma apresentação na escola que você não consegue fazer? É a ansiedade que você vai ter na hora de fazer uma prova? É fobia de exposição social? É uma dificuldade para lidar com algum problema? É o luto? É a depressão? Então, foca-se nessas questões. E ela vai visar trabalhar um protocolo de tratamento que vai suprir a essa demanda específica. Então, você vai fazer a psicoeducação. Como eu não vou adiantar os negócios, não, daqui a pouco eu vou embora falando e eu vou ficar repetindo coisa depois com o slide. Bom, a aliança terapêutica é importante. A relação estabelecida com o paciente, cliente, é importante para o bom andamento da sessão. Eu até coloquei cliente ali, entre aspas, porque na minha faculdade teve um debate uma vez sobre o uso do termo paciente, porque coloca o sujeito em uma situação passiva. Ou seja, ele está ali para poder ser curado e não para participar do seu processo de cura. Então, eu quero que vocês entendam como uma posição de interação, de trabalho conjunto, de construção, porque é assim que funciona, principalmente na TCC, acontece também nas outras abordagens, o sujeito é figura ativa no seu tratamento. Então, mais que a gente use o termo paciente, porque eu acho um termo bonitinho, não é necessariamente em todo o conceito de paciente que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar ele entendendo como um sujeito ativo no seu processo de cura, participante do seu processo. Entenderam? Bom, aí a psicoeducação que eu quase dei spoiler. É a instrumentalização do paciente e é ponto importante para a sua independência. Instrumentalização é uma palavra tão bonitinha, né? Eu deveria ter colocado nas atividades, vai ser a palavra de verificação. Instrumentalização. Só para ficar fácil de decorar. Então, a instrumentalização é você fornecer instrumentos, fornecer ferramentas para o paciente. É psicoeducar. A psicoeducação é fornecer ferramentas para o paciente lidar com a sua demanda. Então, quais são essas ferramentas? Vai ser ensinar sobre o que é, ensinar aspectos da psicologia. Uma das primeiras psicoeducações que a gente faz na clínica da TCC é explicar o que é a TCC, é ensinar o que é a TCC e como a TCC funciona, como funcionam os trabalhos de casa, como funciona uma terapia estruturada, qual é a base que você segue, qual o caminho que você pretende seguir com ele. É você dar ferramentas para ele conseguir entender e se incluir no processo de cura. Então, a gente não vai começar a trabalhar aquela questão de o paciente vai ficar ali alheio ao que está acontecendo e você dizendo
o que fazer, o que não fazer, por que fazer, como fazer. Você vai ensinar para ele qual é a questão, qual a demanda que ele tem, como aquela demanda se dá, como funciona, como aquilo impacta ele, vocês vão trabalhar juntos. E depois você vai ensinar ele a como lidar com aquilo. Então, se a pessoa tem uma crise de ansiedade, você ensina ela uma técnica de respiração, a mindfulness. Você ensina ela mindfulness. Ou seja, você dá a ela uma ferramenta para ela conseguir lidar com aquela situação. É basicamente isso. A gente psicoeducar é você ensinar sobre uma questão ligada à psicologia, ligada ao sintoma, ligada à causa, ligado ao diagnóstico e por aí vamos. E chegamos no modelo cognitivo. Bom, na TCC, uma coisa importante, importantíssima, é o pensamento. Identificar os pensamentos automáticos, está pontuado aí no slide. Então, a busca pelos pensamentos automáticos, do que o pensamento da pessoa diz sobre seu comportamento, diz sobre sua reação, diz sobre seu estado fisiológico naquele momento. Então, a gente está falando sobre investigar o que move aquela pessoa. É uma terapia, a terapia cognitivo-comportamental é justamente a ligação do cognitivo com o corpo, com o comportamento, com a reação, pensamento e corpo. Então, a gente vai avaliar sempre essa questão. E o que é um modelo cognitivo, eu vou falar daqui a pouquinho, eu tenho certeza que eu coloquei no slide, mas ele é uma análise mesmo, são um conjunto de perguntinhas que você vai fazer, você vai ensinar a pessoa a fazer para que ela avalie determinadas situações, determinados ambientes, determinadas reações que teve, para compreender quais pensamentos, o que motivou aquilo dali, e assim encontrar uma crença central, alguma questão que precisa ser trabalhada para conter aquela reação, aquele comportamento, para modificar, para conter gatilhos, e por aí vamos. Bom, testes psicológicos, basicamente eu preciso dizer que a TCC é uma das abordagens que trabalham com os testes psicológicos, com as avaliações, com as escalas, e que são utilizados para fins diagnósticos. Então, é bom entender também essa parte, é a parte que eu gosto, e já deixo de spoiler que estamos para poder fazer alguns cursos sobre testes psicológicos. Então, fiquem no aguardo. Já faço lá e fazer um jabá, gente, com certeza. Próximo. Esqueci mesmo. Pensamentos. Gente, essa tela azul ficou bonitinha, grande aqui, né? Gostei. Pensamentos. A forma como se pensa é o que define o comportamento. Foi o que eu falei ainda há pouco para vocês quando estava tentando explicar o modelo cognitivo por alto. A maneira como irá pensar ou interpretar cada situação é o que irá definir o modo como você e seu corpo irão reagir a determinado momento. Então, a forma como você interpreta uma situação é a forma como vai moldar o seu comportamento, que vai definir o seu comportamento. Isso é interessante também, gente, do ponto de vista que eu já ouvi, não sei se foi um experimento, se foi alguma coisa assim, mas irmãos gêmeos, por exemplo, criados com uma mesma mãe, podem ter perspectivas diferentes quanto a ela, podem ter visões diferentes quanto a ela, porque interpretam diferente uma ação, uma determinada ação daquela mãe, um determinado comportamento dela. Então, a forma como você vai entender uma situação, você vai ter percepção, a forma como você vai perceber uma situação vai afetar o comportamento. E aí a gente já tira que existe a individualidade na TCC. Ninguém é um robozinho, a gente não está falando de adestramento canino, a gente está falando de pessoas. Então, como a pessoa interpreta uma situação importante. A pessoa chega lá, olha, meu filho perdeu, a mãe do fulano morreu, ele está se comportando de determinada forma, eu queria avaliar isso. Tá, mas como a morte dessa mãe, como uma morte impacta aquela criança, como impacta aquela pessoa? É isso que você também vai avaliar. Porque não necessariamente ele interpretou isso de forma tão negativa. Não à toa a gente tem culturas no mundo, hoje vou puxar logo para o mundo, que cultuam, que festejam a morte. Porque a visão de morte é diferente. Então, em determinados lugares vão ter visões diferentes, reações diferentes. Determinadas pessoas vão ter comportamentos diferentes diante de uma coisa, diante de uma situação. Nem sempre o que é o esperado no comum, no senso comum, é o que vai acontecer em determinado caso. O cara chega e fala de uma traição, mas essa traição para ele pode estar sendo vista como livramento. Então, não é justificativa para um luto, não é justificativa para uma depressão, não vai entrar como motivação
para determinada coisa, você deve buscar outras causas, outras situações que podem estar impactando aquele cenário, e não necessariamente é aquela situação recente que para ele não tem esse peso tão negativo, entenderam? E pode ser que tenha. Pode ser que ele diga que não, mas tenha. Então isso aí já é teu papel na clínica lá de verificar. Já é a sua parte. Bom, aqui tem um exemplo um pouco mais clássico do personagemzinho na tirinha. No primeiro quadro, ele diz que amanhã tem apresentação de trabalho na escola. No quadro seguinte, acho que vai dar merda. Vai dar um branco, né? A gente já puxou que vai dar merda. Acho que vai me dar um branco e vou esquecer tudo. Na terceira tirinha, vou gaguejar e ficar vermelho na frente de todo mundo. E na quarta tirinha, ele já tá falando que ele é um fracassado. Eu sou um fracassado, eu sou um fracasso. Sou realmente um fracasso. E, bem, é por aí. Só que aqui o pensamento dele está muito bem estruturado, está muito bem apresentado. Normalmente isso acontece muito mais rápido. Normalmente a pessoa fala: nossa, amanhã eu tenho um trabalho da faculdade para poder apresentar, vai dar merda, vou me ferrar, vai dar branco, já era, eu sou um fracasso, não vou conseguir, deu ruim. Ela já vai puxar direto para o final. E é justamente a partir desse pensamento aqui, de eu sou realmente um fracasso, você vai buscar os demais pensamentos relacionados ao gaguejar, ao ficar vermelho na frente de todo mundo, que pode ser referente à exposição, pode ser referente à avaliação do pessoal, do julgamento. Eu acho que vai me dar um branco, eu vou esquecer tudo. É um receio, e cada coisa você vai trabalhar de uma forma diferente na clínica. Cada forma você vai buscar uma abordagem melhor para lidar com aquele caso. Bem, pensamentos automáticos surgem sem muita reflexão, ou seja, aparecem. É que nem eu estar aqui. Nossa, o pessoal não está comentando. Será que eles não estão gostando? Tô aqui refletindo, tô aqui reflexivo, tô aqui com esse pensamento batendo na cabeça. Será que tá dando ruim? Será que tá dando errado? Será que não era a melhor opção? Então, são pensamentos que simplesmente vão vindo, e por mais que eu não pare para refletir, poxa, o pessoal está prestando atenção, tem slide, tem muito assunto, estão focados em outra coisa. Isso seria ser muito reflexivo. Mas no clássico a gente já fica no. Nossa, o pessoal não está comentando, eles só deram boa noite. Acho que o pessoal ligou a câmera, entrou na live e está vendo novela. A gente já puxa por aí. Então, isso é um pensamento automático, é um comportamento quanto a colocação, uma dedução que a gente faz, tanto quanto ao outro, quanto ao nosso comportamento, quanto à nossa reação, entendeu? E são tomados como verdade, porque a pessoa realmente acredita naquilo. Ela não vai parar para refletir muito sobre aquela situação. É um pensamento que veio, é um pensamento que ela vai sustentar como verdade. São ligados à autoimagem, à forma de perceber o mundo e à nossa história. Então, aí a gente já vai pegar. Para essa parte de apresentação, é muito fácil ilustrar. Eu estou tendo o pensamento de que o pessoal pode estar descontraído, pode não estar gostando, mas eu já apresentei trabalho na escola que não foram muito bem avaliados. Então, a gente já fica: nossa, será que está dando ruim? Eu tenho uma experiência antiga com isso. Então, pode estar relacionado. Muitas pessoas nem percebem, apenas sentem apenas os sentimentos que deixam, né? As pessoas nem os percebem, nem percebem os pensamentos automáticos, apenas os sentimentos. Então eu posso começar a ficar mais ansioso, eu posso começar a suar um pouco mais aqui, posso ficar nervoso, a mão pode ficar tremendo, aquele frio na barriga pode ficar além do comum, pode rolar aquela vontadezinha de sair correndo. O básico da ansiedade. Então a gente começa a apresentar a ansiedade sem entender o que está por trás dessa ansiedade. E aí que a gente vai perceber: nossa, será que eu estou incomodado com isso? Será que pode ser isso aqui? E começa a se avaliar. Nem todos os pensamentos são disfuncionais, como que diz que no fim dá tudo certo, que é basicamente meu mantra agora para entrar nas lives. Na primeira, gente do céu, na primeira live que a gente fez pela Brap, eu estava nervosíssimo. Depois a gente foi ficando um pouco mais tranquilo, foi funcionando, mesmo com os empecilhos, mesmo com os probleminhas que dava. Fomos chegando no final, fomos chegando bem. Aí pronto, tomei isso de mantra. No final deu bom. Se não for desse jeito, a gente vê de outro. Se não for de outro jeito, a gente busca um outro. Alternativas e planos de A a Z temos. Então a gente vai se organizando. Bom, o famoso modelo cognitivo que eu citei e eu não expliquei muito sobre ele. Depois de vocês já entenderem como funciona aquela treta ali da apresentação, da ansiedade, do pensamento automático, a gente fala sobre o modelo cognitivo. O modelo cognitivo ele tem basicamente o plano de pescar esses pensamentos.
Basicamente, a ideia dele é pescar esses pensamentos e que a pessoa também consiga fazer isso por si só. Então, é psicoeducar o paciente, psicoeducar ele, ensinar ele para que ele consiga identificar. Bom, vamos lá. Modelo cognitivo. Situação, a linha amarelinha, no lado direito da tela de vocês. Ali um exemplo que está: apresentação em público. Pensamento: vou gaguejar, vou esquecer a fala, vão rir de mim. Emoção: medo, angústia. Reação fisiológica: dor de cabeça, dor na barriga, tremor, sudorese. Comportamento: paralisar e não apresentar. Bom, esses 5 negocinhos aqui no canto, nesse joguinho de cores, é basicamente o modelo cognitivo. Essas perguntas que o paciente tem que se fazer. Qual a situação em que eu estou? Qual o pensamento que eu estou tendo? Se não identificar o pensamento, parte para as emoções. Que emoção que eu estou sentindo? Como eu estou me sentindo nesse momento? Eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou com ansiedade, eu estou nervoso, eu estou com raiva? Qual é o pensamento que ele está tendo? Qual é a emoção que ele está tendo nesse caso, né? Não identificou a emoção? Parte para as reações fisiológicas. O que ele estava sentindo? Como ele está se sentindo? Ele está com dor de barriga? Ele está com a mão suando? Ele está com sudorese? Ele está se sentindo tonto? Está com dor de cabeça? Se ele está com dor de cabeça, ele está com ansiedade, se ele está nervoso, se ele está passando mal, ele não está feliz, ele não está amando, ele não está bem-humorado ali, ele não está emocionado, ele não está emocionado. Então, você vai fazendo eliminações. E vale você perguntar para o paciente o exato oposto. Olha, você estava numa briga de trânsito. Você teve uma briga de trânsito, acabou se envolvendo numa briga. Bem, como você estava se sentindo? Qual era a emoção que você estava sentindo? Não sei. Não sei qual é a emoção que eu estava sentindo. Não lembro daquele momento, foi muito rápido. Eu não sei como eu estava sentindo. Você pega e pergunta o extremo oposto. Ah, você estava feliz então naquele momento? Não, não, não. Feliz eu não estava, não. Eu estava puto da vida. Pronto. Você começa a formar o caminho ali para você chegar na emoção, na reação. Você busca para poder chegar lá. Quando sente tudo de uma vez só, aí você provavelmente está em algum estado ali ligado a a emoção mais emocional, né? Algo mais com altos e baixos ali naquele momento, porque você sentir amor e ódio no mesmo plano, alguma treta muito louca estava rolando. Bom, depois da reação fisiológica, o comportamento. O comportamento também é um meio para se chegar, tá? Então, se você pegar de baixo para cima, você também consegue pegar uma boa situação. Se você pegar ali na situação em si, você já pegou a situação, você começa de comportamento para pensamento e você vai chegar bem longe. É bom também para ensinar sobre empatia, sobre entender a visão do outro, porque você não sabe o que o outro estava pensando, você não faz ideia do que o outro está pensando, mas você pode dizer como ele se comportou, você pode deduzir a sua emoção dado aquele comportamento, e você pode chegar a deduzir o que ele estava pensando. É muito bom para trabalhar com um paciente que tem dificuldade com a empatia. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Pensamento automático normal. Aqui, uma pergunta interessante. José, no caso vai falar sobre os pensamentos funcionais e disfuncionais. É o que vai ter de diferença. Quais pensamentos colaboram para um bom desempenho e quais pensamentos não colaboram para um bom desempenho? A ansiedade, por exemplo, ela é normal. A ansiedade ela é perfeitamente normal. É biológica, ela ajuda você a se prevenir, a se preparar. Então, ela vai sempre no dia a dia ali, aumentando e diminuindo. Tem algum trabalho para apresentar? Vai, aumenta um pouquinho a ansiedade. O prazo está chegando perto? Aumenta mais um pouquinho a ansiedade. Porém, ela ainda é funcional. Ela ainda te guia, te move, te faz chegar a determinado lugar. Agora, se a ansiedade ela dispara ali, se ela está disparando, então um pensamento automático está disparando uma ansiedade disfuncional para você. Entendeu? Quando esse pensamento automático ele começa a ser prejudicial, a te paralisar, a te impedir, a soar patológico, prejudicando a sua qualidade de vida, prejudicando a sua interação social, prejudicando o seu desempenho, dificultando uma promoção no trabalho, aí sim a gente começa a trabalhar em cima desse pensamento, entendeu? É que nem justamente no ponto de que a gente fala que a terapia da TCC ela é breve. A gente foca nos problemas do hoje. Então, hoje a tua ansiedade é um problema? Não. Mas qual é o problema para você hoje? É o luto? É a depressão? É o medo?
Qual o problema que você precisa tratar hoje? Qual a questão que você precisa abordar hoje? É um trauma? É alguma coisa que aconteceu? É um estresse pós-traumático? Então, a gente vai trabalhar em cima do que é um problema, do que causa o incômodo, do que atrapalha a sua vida, entendeu? É que nem, digamos que vou dar a Larissa de exemplo, a Larissa tá aí. Digamos que a Larissa tenha problema, tenha fobia de avião. A Larissa tem fobia de avião. Ela não consegue entrar dentro de um avião de jeito nenhum, de forma alguma. Mas a Larissa não viaja de avião. Isso é um problema para ela, hoje? É algo que ela precisa tratar? Ela nunca entra no avião. Ela não precisa usar um avião. Então, não tem por que abordar essa questão hoje. A gente vai lidar com o que é um problema hoje para ela. Entendeu? É que nem um paciente não tem problema com elevadores. Não precisa usar elevadores, não usa elevadores no dia a dia, porém recebe uma promoção no trabalho, vai trabalhar no 25º andar, precisa usar o elevador. Aí tem uma questão, entendeu? A partir daí, aquele pensamento, aquela questão precisa ser trabalhada, precisa ser abordada, precisa ser desenvolvida, melhor elaborada, porque ela é um problema hoje, entendeu? Então, quando algo se torna um problema, vai se tornar um impedimento, uma questão para aquela pessoa, é onde você vai começar a trabalhar aquele ponto, entendeu? Então, é basicamente isso, é trabalhar essas questões. E do lado de cá eu coloquei ambiente ou situação onde ocorre problema, pensamento e sentimentos envolvidos no problema, estado de humor e emoção resultante, reação física e comportamento, basicamente o que eu já expliquei ele explicando cada um. Então vamos lá. A Maria Cristina colocou aqui: ansiedade é normal, enquanto não finalizo o que preciso, eu surto. Prejudica sim minha vida. Desequilibra tudo. Então, neste caso aí, se a ansiedade é um problema para você, tem a necessidade de trabalhar. Se ela se torna um problema, prejudica a sua qualidade de vida, tem uma necessidade de se dar uma atenção especial. Tá bom? Exemplo. Gente, isso aqui, agora deixa eu ilustrar um pouquinho essa situação aqui, porque aqui falando com vocês, eu fico mó de boa, eu fico tranquilo, eu tô falando com o meu público, com o meu pessoal. Agora, essa palestra, esse slide foi inicialmente montado para poder apresentar na Unopar. Semana de Psicologia de lá. Primeira palestra que eu ia fazer sozinho. E não seria com o meu público, seria com o público da faculdade lá da Unopar. E na semana de psicologia, eu acho que era um dos únicos graduandos que estavam lá, um dos únicos ainda não formados que estavam fazendo a palestra. Então, meu nível de ansiedade para fazer aquela apresentação, meu Deus do céu, só Deus na causa. Então, eu montei esse slide para lá. Então, já ilustrando aqui o exemplo do modelo cognitivo, eu tirei daquele momento, tá? Eu esqueci de atualizar isso aqui, eu esqueci até que existia essa parte. Mas beleza. Ambiente, qual a situação? Pensamento, o que você pensou? Emoção, qual emoção sentiu? Reações físicas, o que seu corpo apresentou? E comportamento, como você se comportou diante daquela situação, diante daquele sentimento, diante daquela emoção. E aqui, Maria, entenda, eu também tenho ansiedade. Já vai dar para entender bem esse ponto. Bom, fui convidado para essa palestra, fui convidado para a palestra na Unopar. Isso aí foi o ambiente, foi o que alterou a minha rotina, o que era incomum para mim. O pensamento é que eu não era qualificado para isso, até porque eu olhava a grade, só tinha profissional. Não estou pronto, até porque não tinha feito palestra sozinho, ainda não tinha feito nenhuma apresentação. Então eu realmente sentia que não estava pronto e o meu clássico vai dar merda. Que fica até aquela musiquinha tocando na cabeça. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Então, qual é a emoção naquele momento? Medo e ansiedade. Geral, total, tomada. Literalmente uma zona de medo e ansiedade. Mas minha reação física foi mal-estar, foi desisteria, que é o nome chique para diarreia, porque eu achei que ficaria muito feio colocar diarreia ali. Mas então desisteria, agitação e insônia. Até hoje eu tô dormindo mal e eu descobri que isso já é parte do meu show. Já é parte de mim agora dormir mal. Comportamento, me preparar melhor para a palestra e confrontar os pensamentos disfuncionais a respeito dela. Então eu fui fazer modelo cognitivo, né, gente? Para poder me preparar para aquilo ali. Fui avaliando a situação, debatendo pontos, eu até pontuei aqui, ó. Ambiente, fui convidado para palestra. Isso acontece sempre? De quantas já participou? Então é uma forma de você avaliar a situação, é como você vai trabalhar com o paciente.
Tá, mas isso acontece o tempo todo com você? Já aconteceu outras vezes? Como é que foi? Porque você começa a pegar de experiências passadas para trazer para agora, questionar pontos, melhorar uma questão ou outra, fazer treinamento, repassar se necessário. Não estou qualificado para isso, não estou pronto, vai dar merda. Conhece o assunto? Já abordou ele? Teve feedback negativo? Por que daria merda? A gente pega daí. Então, já conheci o assunto, uma das minhas matérias favoritas é a abordagem que eu pretendo seguir. Então, conheço. Já abordei ele hoje, eu já sei que eu já abordei ele lá. Para meus colegas da faculdade, já expliquei sobre o que é, para o pessoal já tirei dúvidas, já debati, já convenci minha amiga a entrar para TCC. Então, sim, eu conheço sobre o assunto, já abordei ele. Teve feedback negativo até hoje? Não. Nem palestra, felizmente, ainda não recebi feedbacks negativos. Não quero receber, então nem comecem com isso. Nem tomem como ideia. E porque daria merda, não tinha literalmente por que dar merda, a não ser que a instituição não gostasse, algum coordenador, alguém não concordasse, eu falasse alguma coisa errada. Então, tinha como dar merda. Tinha meios para dar merda, eu já tinha avaliado esses meios, mas ainda assim não seria motivo para poder parar naquele momento. Haviam formas de contornar, seria uma coisa normal, e ninguém é dono da verdade, então errar faz parte. Mal-estar, deshisteria, agitação, insônia. Aí você só anota lá que são a lista de sintomas que o paciente tem, pergunta se já aconteciam antes, se já voltou a acontecer, como é que foi, quando começou, se começou a partir da notícia, se tem outra causa possível. Busca o que está anormal a rotina dele. Porque se a pessoa já dorme mal, não é insônia. É desregulação mesmo do sono, já está tudo lascado. Pensar em recusar e ligar para minhas amigas feliz e surtando. Gente, eu ligando feliz surtando é uma coisa maravilhosa. Caraca, não acredito, eu consegui entrar para palestra de não sei o que lá, fui convidado para não sei o que, de não sei o que lá. Mas eu acho que vai dar ruim, acho que eu não vou, não. Cara, não vai dar certo. Pessoal que atura meus surtos. Larissa vai entrar nessa lista agora de aturar meus surtos. E pensar em recusar o convite, aí vamos lá. Tem como se preparar antes? Sim, me preparei, fiz uma pilha de slide. O que pode te ajudar a se tranquilizar? Fazer modelo cognitivo, avaliar a situação, refletir sobre isso, repassar a palestra comigo mesmo. Foi o que eu fiz. Fez o modelo cognitivo, fiz bonitinho, registrei ele aqui na tela. Então, basicamente é assim que você vai trabalhando com a situação, com o paciente, esse ponto todo. Então, eu estou trazendo um caso que é realmente bem real. Foi o que eu passei para poder montar essa palestra. Bom, continuando, acho que vocês já entenderam o que é modelo cognitivo. Ficou alguma dúvida quanto ao modelo cognitivo, pessoal? Acho que agora a gente já não entra mais em modelo cognitivo. A gente já vai passar sobre a estrutura da TCC. Ah lá. Ficou alguma dúvida quanto ao modelo cognitivo? Até aqui tá tudo ok, tá tudo normal. Vou esperar um pouquinho porque eu sei que tem delay. E aí, Larissa, tudo ok? Eles estão quietinhos hoje, né? Eu tô falando, tá tudo em silêncio. Fala, Caio, boa noite. Eu acho que não ficou dúvida, não. Também tô achando que não. Eu tô dando um tempinho porque o áudio para ir para eles demora um pouco. Tem um pequeno delay em quanto tempo. E aí, por o tempo deles escreverem a pergunta, que a gente entra na parte da estrutura, que é uma parte divertidinha também. Gente, o primeiro curso que eu fui fazer, a primeira palestra que eu fui fazer, eu ainda faço com parte técnica, né? Só para ficar legal. Bora, continuando, então, acho que não tem dúvidas. Só vamos. Estrutura da TCC. Agora a gente vai falar de alguns pontozinhos muito lindos aqui do canto. Aqui no canto esquerdo vocês conseguem ter bem essa noção de tudo que a gente vai abordar. Minha ideia é falar sobre tudo isso antes de dar 1h30. Acho que dá tranquilo. Acredito que sim. Ainda mais que vocês não estão tendo muita pergunta, então tá de boa. Bom, a TCC é uma terapia estruturada, tem elementos pré-definidos. Então, para cada sessão, a gente tem lá um ponto. Tá, não é uma pergunta. Complicado, hein, Maria? Mas realmente eu acho que a ansiedade é melhor. É mais fácil de tratar, pelo menos até onde eu sei. Bom, elementos pré-definidos. Então a gente tem aqui esses elementos que vocês podem ver no canto esquerdo, que são os elementos da TCC. São os elementos ali que a gente vai ter em cada sessão. E sim, isso é para cada sessão. Coisa linda. Coisa gigantesca para cada sessão. E você encaixa isso aí naqueles 50 minutos de atendimento. E sim, dá para fazer isso. Não é tão difícil depois que você descobre que você não precisa ficar 5 horas na avaliação.
na escala de humor, que nem eu fiquei. Acho que eu demorei 2 sessões para concluir uma escala de ansiedade, gente. Previamente planejada e acordada com o paciente, então você já tem um plano seu, inicialmente, que é a estrutura quase padrão da TCC, a estrutura padrão, ou você adapta seu gosto, mas você apresenta isso para o paciente. Olha só, querido, temos uma estrutura, a TCC é uma terapia estruturada, trabalhei com alguns pontos, a gente vai abordar algumas coisas na sessão, a gente vai abordar o raporte, vai fazer o raporte, você não conta, o raporte é segredo. Não conta o raporte, não. A gente vai fazer pontos com a sessão anterior, fazer uma revisão das tarefas de casa, atualização, estabelecer a agenda, abordar e vai abordar as questões da agenda, verificação de humor, psicoeducação e por aí vamos. Então, tem essa estrutura, tá? Você apresenta a estrutura, explica para ele como funciona cada parte, cada coisa tem seu momento, entendeu? Eu vou explicar tudo aqui quando chegar na parte ali de abordar a agenda. Aí eu já explico melhor como funciona esse contato aí, que eu deixei até um modelinho pronto aqui. Psicoeducação sobre a TCC. Você vai falar sobre a TCC, como é a TCC, como funciona a TCC, qual é a proposta, que tem dever de casa, que tem tarefa, que visa ser breve, que visa autonomia, que visa ser independente, que visa livrar o paciente porque você não quer aturar ele pelo resto da vida, que é para ser, não é para ser eterna. Ou seja, amigo, vamos trabalhar durante determinado tempo, a gente vai ficar aqui um tempo juntos até a gente conseguir lidar com essa situação. Depois disso, eu espero que eles já tenham autonomia para poder lidar com isso. Terão sim, Stella, eu mando para você. Terão, a gente visa que você tenha autonomia para poder lidar com essa demanda, e se não tiver novas demandas, não houverem novas questões, você está liberado. Nossa meta é você aprender a lidar com o seu problema do hoje. Então a gente vai focar nesse objetivo a curto prazo. Entendeu? Bom, raporte. Por que eu falo que é um segredo o raporte, né, gente? O raporte é maravilhoso. É quando você vai fazer a conexão lá com o paciente. Imagino que a maioria aí conhece esse jogo, né, gente? League of Legends. Eu, particularmente, já fui viciado em League of Legends. Já joguei muito League of Legends. Até de banir minha conta com a minha Sona música. Minha Sona DJ. Eu paguei tão caro naquela Sona, meu Deus. Eu acho que eu gastei uns 300 reais nesse jogo. E fui banido. Triste vida, triste fim. Eu acho que tô banido até 2024. 2024 firme e forte, eu terei tempo para poder jogar, eu acredito. Mas, bem, League of Legends. Por que League of Legends? Normalmente nosso público também é adolescente. Na TCC é bem comum um adolescente para lidar com ansiedade, com depressão, e a gente busca se aproximar dos pacientes. Gente, a Jinx é maravilhosa, com certeza, Caio, apoio. Adoro a Jinx, mas eu sou mais suporte. Raporte. Contato com o paciente, é o quebra-gelo, é aquele momento em que você vai se aproximar, vai dizer para ele, olha, você pode confiar em mim, estou aqui para conversar com você. Eu tenho pontos em comum, a gente pode conversar no começo. Então, eu já falei sobre o modelo cognitivo, já foi, depois pega a gravação. Vamos lá, é o quebra-gelo, é criar e alimentar uma conexão com o paciente, ouvir o que ele tem a dizer, também utilizado no meio de negócios. Eu boto na sequência aqui, eu vou indo embora. Mas vamos lá. É utilizado no meio de negócios, então se é utilizado no meio de negócios, a gente também pode utilizar. A gente deve utilizar, né, gente? Se eles aprenderam, a gente que está na psicologia, a gente deveria estar cansado de saber. É utilizado no início. Eu acho que eu estou falando muito rápido esses tópicos, eu deveria buscar explicar um pouco mais sobre eles, né? Vamos lá. É um quebra-gelo. Quando você inicia a sessão, tem aquele momento ali que você não precisa necessariamente começar na estrutura. Você pode puxar um assunto, fazer uma pergunta, buscar conhecer um pouco mais e falar um pouco sobre a realidade do paciente. Então, se o seu paciente já falou para você que gosta de LoL, que joga numa equipe competitiva de LoL, puxa esse assunto aí, como foi os jogos essa semana? Se deu bem? Avançou? Teve evento nesse final de semana, eu vi uma notícia e tal, que teve uma competição. Acompanhou? Quem ganhou? Puxa por aí, quebra um gelo, principalmente com adolescentes. Nas primeiras sessões, principalmente, o paciente ele vem com muito anseio de poder desabafar, de poder falar. Então, o raporte nas primeiras sessões ela tende a ser um pouco maior. Então, tem aquele momento que o paciente vai falar mesmo, você vai ouvindo, você acompanha, você dá feedback, você se mostra ouvindo o paciente, mostra que você está disponível. Caio fez uma pergunta aqui agora que eu achei interessante. A partir do raporte também podemos trabalhar com música, por exemplo, quando o paciente gosta de um cantor e essa música tem um significado importante para ele. Então, o raporte é aquele momento em que você vai conversar, que você vai dar margem para ele poder falar.
que você vai se comunicar com ele, que você vai criar uma intimidade. Se ele gosta de determinado cantor, se ele já te falou que gosta de determinado cantor, comenta sobre isso também. E não só jogos, não só música. Tem desenho, tem uma paciente minha, gente, uma paciente, não, a primeira paciente, a primeira que eu atendi, ela entrou na sessão com os braços cortados. Eu atendi pela Cruz Vermelha, como voluntário, ela entrou na sessão com os braços cortados, ela tinha feito lesões não suicidas, mas ela também já havia tentado suicídio. Uma das primeiras coisas que ela falou quando iniciamos a sessão foi que ela não gostava de ter que contar a vida dela para alguém, não gostava de ter que contar a vida dela para alguém. E, bem, a gente começou a conversar, eu tentei puxar assunto, perguntei do que ela gostava, ela falou que gostava de desenhar. A gente seguiu o assunto falando sobre desenhos. Eu falei de uma comunidade que eu conhecia de desenhistas, que é um lugar onde ela podia, e pedi para ela me mostrar alguns desenhos dela. E aí a gente foi seguindo pelo assunto. Isso é criar uma conexão, é você falar com o paciente sobre esse ponto. O rapport é esse criar essa conexão, sabe? Esse espaço para que vocês conversem, para que vocês ouçam o que eles têm a dizer também, conheçam um pouco mais sobre ele, além da própria terapia em si. O humor pode ser uma boa ferramenta para estabelecer o raporte? Sim, eu acredito que sim. Não fiz muitas pesquisas nesse campo, não conheço muito os regulamentos da própria terapia em si quanto a isso, mas eu estou sempre rindo com meus pacientes. Eu começo a sessão, eu falo alguma coisa, eu rio. Minha paciente que eu atendi pela faculdade maravilhosa, estava sempre rindo. Então, se ela está rindo, eu vou ficar sério com ela para quê? Vou ficar ali com a cara fechada. É muito subjetivo, né? Depende muito do que o seu paciente gosta e aí vai do profissional se adequar àquilo. Sim, é estabelecer uma conexão. Se o seu paciente gosta, se ele gosta de fazer piadas, faz, entra na piada, entra no assunto, entendeu? Mas deixa muito que eles tragam mais para você do que vocês levem para eles. Puxa um assunto, mas deixa que ele traga para você saber como é que foi. Porque ele pode começar falando que a semana dele foi maravilhosa, digamos assim, mas você perguntou sobre o jogo. Nossa, só me estressei essa semana, que não sei o que lá, a equipe que eu competo, uma besteira, uma palhaçada, que não sei. E você pode trazer, olha, você trouxe essa questão, você acha que a gente pode abordar isso na sessão? Você acha que é necessário que a gente trabalhe em cima desse ponto? Eu posso trazer, a gente pode incluir na agenda ou trazer na próxima sessão para poder falar um pouco sobre isso. Entendeu? É esse abrir espaço. Porque a sessão vocês fazem um acordo antes, vocês estabelecem algumas coisas, como aconteceu com a paciente. A gente tinha planejado de falar sobre ansiedade. A gente trabalhou tudo para poder falar sobre ansiedade. No momento do raporte, que eu fui perguntar como é que foi a semana dela, que a gente normalmente começava mais com assuntos assim, poxa, como foi tua semana? Como aconteceu com isso, aquilo? Teve uma perda recente, aconteceu um luto. Ela estava vivenciando um luto e queria que falasse um pouco mais sobre o luto, não necessariamente com ela, mas com a família do marido, com o marido dela que estava se comportando diferente. Eu falei com ela, então, ao invés de a gente falar hoje sobre ansiedade, como estava acordado, eu vou colocar aqui para a gente poder conversar sobre o luto, falar sobre as etapas do luto, como se dá o luto, o que pode estar acontecendo, se isso vai te reconfortar nesse momento, se isso vai te ajudar a lidar com a situação, a gente trabalha um pouco em cima disso. Então a gente mudou o que a gente tinha planejado para poder incluir aquela demanda, entendeu? Então é aquele espaço que você vai ter para poder conversar com o paciente mesmo. Não é uma coisa nem que dura muito, não é uma coisa que você vai ficar horas falando com ele sobre aquilo todo dia. Mas nas primeiras sessões, ele sempre vem querendo falar. Então, eles vão falar sobre a vida deles, eles vão falar sobre os acontecimentos recentes, eles vão falar o que levou eles para a terapia, que é realmente aquela conversa inicial, aquela anamnese que você vai fazer no começo. Então, você vai buscar entender mais sobre o seu paciente naquele momento. Toda sessão que você começar posteriormente é aquele raporte no começo, aquela conversa mais leve, aquele assunto aleatório que você vai trazer para poder não colocar-se sempre na situação de, eu sou profissional, eu estou aqui para poder avaliar você. Estou aqui te avaliando, estou aqui para poder te ajudar para lidar com os seus problemas. Não, você vai se colocar ali. Então, vamos falar também um pouco sobre isso. Sim, gente, o rapport é a conexão que você vai ter com o paciente, é criar essa conexão, é a conexão que você tem com o seu paciente. Favorecer um vínculo, que esse vínculo é muito importante. Entendeu? O paciente precisa também acreditar em você, confiar em você, para vocês poderem desenvolver o trabalho juntos. Bom, Não, não necessariamente algo em comum com o profissional, né? não necessariamente algo comum. É que eu acho que foi essa a pergunta dela, né? Trazer o paciente para você com algo em comum.
Não necessariamente algo em comum. Se vocês tiverem algo em comum, é interessante. Perfeito, ótimo. Mas se você não tiver algo em comum, você também pode mentir no começo, mas você não exagera. Você sabe que ele gosta de LOL porque você viu um detalhe do jogo ali? Poxa, eu já joguei isso aí, jogava pra caramba. Mas não entendo muito sobre a mecânica do jogo, não. Joguei muito pouco tempo. E a partir dali você vai. Entendeu? Não é É necessariamente importante ter uma conversa e conseguir criar um vínculo, né? Esse é o principal. isso. Você vai construir isso aí com ele, você vai buscar estruturar isso aí com ele. E não vai mentir também descaradamente, tá, gente? Eu tô aqui dando orientação mente por paciente, mente muito não, tá? Você tem que lembrar que a relação de vocês é a longo prazo. Não inventa de contar mentira exagerada, não, que dá ruim. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Já foram as Acho que tem perguntas. uma Tá? pergunta aqui. Tem E quando é paciente que feito. não aceita o diagnóstico? Como é feito isso? Cara, você vai conhecer seu paciente com o tempo. É uma relação que vocês vão construindo. O diagnóstico em si, acho que hoje a psicologia está fugindo um pouco da questão do diagnóstico fechado. Daquela coisa de, olha, é essa caixinha aqui. Acho que durante todo o processo você vai passando com o paciente o que pode ser, como pode se consolidar, o que é aquilo para ele. Você vai trabalhar em cima dos sintomas do que tem, de como aquilo se manifesta para ele. E ele vai reconhecendo as coisas nele com o passar do tempo. Se você falar, olha, você sofre de insônia. Não, eu não sofro de insônia. Tá, então vamos trabalhar essa questão. Por que você tem dormido tão tarde? O que tem afetado? Ah, não sei. Então, vamos começar a entender o que é insônia? A insônia é isso. Então, você vai trabalhar em cima de cada um dos sintomas, você vai trabalhar em cima de cada um dos problemas, você vai caminhando. O que acontece muito hoje é que o paciente já chega no consultório com o diagnóstico do Google. O Google é o primeiro a diagnosticar. Então, ele aceita o diagnóstico do Google e quer levar o diagnóstico para a vida. Então, ele pega aquele diagnóstico, ele traz aquele diagnóstico e coloca para você. É que nem uma. Estava conversando com uma psicóloga amiga minha, e ela disse que chegou no consultório, o paciente estava falando para ela sobre o que era. Acho que é borderline. Acho que era borderline. Disse que chegou no consultório e foi explicar para ela o que era o diagnóstico, o que era borderline, como funcionava borderline. Ela falou, cara, aquele ali era o momento dele. Se ele queria falar sobre isso, eu fiquei ali ouvindo. Eu vi tudo que ele tinha para colocar, fui recebendo o que ele tinha. Se havia algo que não batesse com o real, que era algo que havia fugido da realidade ou que tinha sido sensacionalizado pela mídia, era algo que eu ia pontuando para ele. Não, olha só, tem a teoria de fulano que fala diferente. Isso também quando ela sabia, porque às vezes chega uma demanda na clínica que você não está tão acostumado. Tem demanda que chega na clínica que você não está acostumado, que você não trabalha com ela. Se alguém chega para você poder falar que está com síndrome de Williams, eu nem sabia que existia uma síndrome de Williams. Eu fui ver no status de uma psicóloga esse dia que existe uma síndrome de Williams. Mas ele está com suspeita de síndrome de Williams, ele já pesquisou tudo sobre a síndrome de Williams. Você não teve a oportunidade de estudar o assunto. Então, é um ponto que ele vai trazer, ele vai falando e você vai absorvendo aquilo dali, vai anotando o que achar necessário e na próxima sessão você conversa com ele. Ou então já pontua, olha, você acha que tem isso, isso e isso? Então, na próxima sessão, a gente vai conversar sobre essa síndrome. E a gente vai falar o que pode ser, o que não pode ser. Ou você fala, então, guarda esse diagnóstico para você e a gente vai começar do zero aqui. Vamos partir porque eu quero ter a minha opinião, eu quero ter a minha visão do caso, eu quero que você tenha a minha visão, o meu entendimento quanto ao caso, e se direcionar a uma síndrome de Williams futuramente, se for algo que caminhe nesse sentido, aí eu vou falar com você, olha só, o caso agora vai caminhar neste passo, vai sentir, vai pegar este sentido. Mas a gente vai construindo isso junto, pode ser? E vai trabalhando com ele. Tem paciente que vai dizer não, gente, tem paciente para tudo nessa vida. Teve uma que eu fui atender pela Cruz Vermelha que ela simplesmente me bloqueou no WhatsApp antes da nossa sessão, porque ela não acreditava que eu era da Cruz Vermelha. Aí me bloqueou no WhatsApp e foi mandar mensagem 3 horas da manhã para a coordenadora da Cruz Vermelha, perguntando se eu era da Cruz Vermelha. O que eu posso fazer? Eu mandei mensagem, falei, botei meu nome, expliquei que eu era voluntário da Cruz Vermelha, que ia fazer um atendimento com ela. Minha foto no WhatsApp estava bonitinha, estava mais socialzinha já. E, bem, ela não acreditou, ela me bloqueou e foi mandar mensagem porque ela tinha essa mania de perseguição. Eu posso resolver.
Não posso resolver o problema. Acabou que eu não atendi essa paciente. Mas, bem, continuando aqui na lista. Ouvir o que o paciente tem a dizer, vai acontecer muito nas primeiras sessões. O raporte é utilizado nos meios de negócios, tá? É você parar mesmo para ouvir o que o paciente, o que o outro tem a dizer. A escuta, gente. Se você for parar para ver como as conversas hoje são monólogos, você vai descobrir que ser ouvido é muito interessante. Ser ouvido e receber feedback do que você está falando. Caraca, eu estou sendo ouvido. Tem uma conexão aqui, essa pessoa está me dando atenção. E acaba facilitando o processo de compra. Então, o pessoal no meio dos negócios já também trabalha com o raporte. Já trabalha utilizando dessa ferramenta. Então, eles ouvem, eles criam essa conexão para facilitar a venda, facilitar negociações. Então, o raporte é um meio realmente para você gerar conexão. É a conexão, né? Início das sessões, já falei. Bom momento para perguntar da semana. Você pergunta como foi a semana, papo leve, coisa de boa. Busque falar sobre algum assunto que saiba que o paciente gosta, que tem interesse. Vale pesquisar sobre as coisas que ele gosta para alimentar esse vínculo. Então, se ele gosta de desenho, começa sempre falando como desenho. Tem assuntos que eles se abrem mais a poder falar, sabe? Hobbies, gostos, música, filme. Tem assuntos que eles se dispõem melhor a poder falar sobre o assunto. Então, você aproveita um pouquinho desse ponto. Seguindo. Ponte com a sessão anterior é o segundo tópico. O que seria isso? Basicamente, nos episódios anteriores, quem já assistiu Sobrenatural conhece a musiquinha. Eu acho que eu deveria ter aberto a musiquinha aqui. Deveria ter aberto a música para poder colocar aquela música de início de temporada. Jéssica Duarte. Dá para usar raporte em terapia em grupo? Sim, José. Sim, é o momento que você vai gerar aquela conexão, aquela conversa com todo mundo. Você vai ouvir, normalmente, no... Posso estar falando besteira? Gente, eu posso estar falando besteira. Já digo isso. Mas no... por exemplo, quando a pessoa fala sobre a vida dela, quando ela conta sobre a vida dela e os outros estão ouvindo, você está gerando uma conexão mútua ali. Está gerando uma sensação de união, um trabalho de união, de unidade. Está todo mundo ouvindo uns aos outros. Todo mundo ouvindo e tentando auxiliar, tentando ajudar uns aos outros. Então, naquele momento, o que se constrói ali é o raporte, é uma conexão. Agora, eu não entendi o que a Jéssica falou aí. Jéssica. Oi, Jéssica. Foi no meu. Meu Deus. Não entendi. Mas bem, seguimos. Pontos com a sessão anterior. Momento para relembrar a última sessão. É quando você vai repassar com ele o que vocês fizeram. Olha, na sessão passada a gente falou sobre ansiedade. A gente trabalhou determinadas questões relacionadas à ansiedade. Repassei para você determinado dever de casa para você poder fazer. Você fez, como é que foi e tudo mais. Você busca falar sobre a sessão anterior para rememorar. Dever de casa você não pergunta ainda não, esquece essa parte. Mas você busca a sessão anterior para poder rememorar. Busca repassar o que foi falado para vocês terem um ponto de partida. Entendeu? Você parte daquele momento para poder seguir. Raporte em grupo, já falamos, isso aí. Você vai fazer essa construção. Revisão de deveres de casa. É aqui que você vai perguntar sobre os deveres de casa da sessão anterior. Porque sim, você vai passar dever de casa. Gente, minha última paciente era professora. Então eu falei com ela que o jogo virou. Passei muito dever de casa para ela e foi maravilhoso. Recomendo. Bom, revisão de deveres de casa. Esse é o momento para revisar as atividades deixadas para o paciente realizar em casa. Sim, a TCC tem e ama deveres de casa. Recomendo demais ali o livro A Mente Vencendo o Humor, que é meu livro que fica guardado por aqui o tempo inteiro. É em PDF, claro, porque eu sou graduando de psicologia, né, gente? Eu sou graduando, então não é dinheiro fugindo por tudo quanto é canto, mas ainda compro original porque é dia desses. A Mente Vencendo o Humor é um livro maravilhoso, tem atividades, tem deveres que você pode passar, acompanha casos de ansiedade, depressão e outros. Vale a pena vocês lerem para vocês mesmos. Um professor meu, o Antônio, ele sempre falou para vocês lerem, para a gente ler como paciente e não como profissional. E trabalhar as atividades, trabalhar as questões que ele aborda. Isso é muito bacana para vocês conhecerem o livro e aprenderem a trabalhar com ele. Hoje também tem o livro A Mente Vencendo o Humor, livro do terapeuta. Então, esse é o livro do paciente. Tem o livro do terapeuta que ensina a usar o livro A Mente Vencendo o Humor do paciente. Recomendo demais. Confira as atividades deixadas e, se necessário, realize junto com o paciente em sessão. Se você acha que a atividade é bem necessária para vocês darem continuidade, realize a atividade com ele durante a sessão.
Você pega a atividade, repassa com ele, explica como funciona e desenvolve aquela dinâmica ali. Aqui, quando eu falei que a TCC é uma dever de casa, a gente ama demais deveres de casa, passa cerca de 4 deveres de casa por sessão. É bem comum. Você vai pedir a pessoa pegar 10 minutinhos de sol. Tem aqui, ó. Exemplos de deveres de casa. Elaborar modelos cognitivos, fazer agenda de humor, mudar algo na sua rotina, elaborar uma lista, sair, estudar, fazer caminhada, pegar 10 minutos de sol de manhã, meditar, chorar. São deveres de casa possíveis. E muitos outros, muitos outros. Quando vocês pegarem protocolos, eles vão dar sugestões de deveres para você deixar, deveres que foram utilizados, coisas que foram indicadas para o paciente que teve uma melhora, que demonstraram bons resultados. Então, elaborar modelo cognitivo é aquilo que eu já expliquei. Pensamento, comportamento, reação fisiológica. Pega essas coisas e ensina ele a fazer. Olha, você tem se sentido ansioso? Quando você se sente ansioso, eu vou te ensinar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você utiliza quando você fica ansioso para poder avaliar a situação. O que foi gatilho para aquele momento? Foi sair de casa? Foi encontrar com seu ex? Foi buscar o filho na escola? Foi em determinado ambiente? O que é um gatilho? Entendeu? Você vai buscar identificar o que desencadeia as reações, qual o pensamento que surge naquele momento. Então aí vai, elaborar modelo cognitivo, agenda de humor. Ah, você se sente depressivo o dia inteiro? Sim. Não, peraí. Então vamos lá, vamos com calma. A depressão. A pessoa tem a emoção e tem o sentimento. Ah, vou explicar isso aí, Ana, calma. A pessoa tem a emoção e tem o sentimento. O sentimento em si, como eu mando o paciente chorar, tem formas. Tem formas. Ah lá, publicou sobre a síndrome de Williams, foi a Jéssica, viu? Eu sabia que eu vi pelos meus status, gente. Então, agenda de humor. O paciente fala que ele está depressivo e tudo mais. Porém, a emoção em si, ela pode ter uma emoção durante todo o dia, porém, sentimentos específicos duram cerca de 16 minutos, mais ou menos. Então, a gente precisa saber quanto tempo que vai durar aquilo dali. Quando que ela se sentiu mais depressiva, quando que veio, quando que disparou aquilo dali. Dura cerca de 16 minutos, acho que é uma emoção, um sentimento, gente, essa troca de termos semelhantes. Sair do senso comum para os termos técnicos é complicado. Mas, bem, aí você pede para ela avaliar. Então, olha, você tem uma agenda aqui com todos os horários do dia. Durante essa semana, você vai anotar todos os momentos em que você se sentiu mais triste. E ela vai, olha, quando acordei de manhã eu estava triste. Aí anota lá, tristeza, triste. 4 horas da tarde, bateu tristeza de novo. Anota triste, mais ou menos o que estava fazendo naquele horário. E aí ela vai construindo uma agenda de quando que ela fica triste. Ela vai montando uma agenda de quando ela se sentiu daquela forma. E assim você consegue identificar um pouco mais. Gente, mandar chorar é interessante, tá? Eu também já mandei paciente chorar, é justamente por isso que eu coloquei aqui. Foi bem bacana. Com vontade. Bom, mudar algo na rotina é bem comum, principalmente para trabalhar com as questões voltadas para ansiedade, outras coisas. Elaborar listas sempre funcionam, são bem legais. É bom para questões de ansiedade quanto à decisão. Eu não sei se eu escolho entre isso e isso para o meu futuro, não sei o que lá. Eu sempre falo para a pessoa, cara, faz o seguinte. Sabe do ensino médio, quando você fazia muitos trabalhos, aqueles trabalhos de 2, 3 páginas que a gente entregava no ensino médio? Então, faz isso. Pesquisa sobre as duas alternativas, monta uma lista. Por que você escolheria isso? Por que você não escolheria isso? Qual um ponto positivo disso? Qual o ponto negativo disso? E começa a elaborar a partir daí. É elucidar questões, você trazer e deixar essas questões mais racionais. É bem bacana. Estudar, se você fazer pesquisa. Sair é uma recomendação que eu já dei para a pessoa fazer um passeio, buscar um local diferente, mudar a rotina, é uma mudança na rotina. Fazer caminhada, pegar 10 minutos de sol de manhã é bem interessante. E, bem, chorar. Meditar ali embaixo e chorar. Por que eu chorar? Vamos lá. O chorar. Um paciente meu estava passando por uma situação de luto, uma situação de perda, e ele era o pilar da família, era o que estruturava a família toda, e ele não podia se mostrar fraco naquele momento, porque a família inteira estava precisando de ajuda. Então, o tempo inteiro, para poder aparecer para as pessoas, ele se mostrava forte, ele se mostrava disposto, segurava o sentimento, aguentava o máximo possível.
E, bem, nestes casos, nesse caso desse paciente, ele precisava realmente botar para fora e segurava o choro até durante a sessão, para poder não ser visto chorando, para poder realmente aparentar ser forte. A recomendação que eu dei para ele naquela semana foi tomar banho. A gente terminou até a sessão um pouco mais cedo. Falei, cara, olha só, a gente vai terminar aqui agora. Você vai, toma um banho, chora no chuveiro. Você tá sozinho lá dentro, porta trancada, ninguém vai te ver, ninguém vai saber que você tá chorando. Tá? Você pode ser suporte para a família, você pode ser apoio, mas você precisa também disso. Vai lá, descansa, relaxa, chora mesmo, bota para fora, extravasa. E foi essa atividade que ele desenvolveu. Foi assim, gente, que líder o quê, gente? Que isso? Que isso? Então, a recomendação que dei foi exatamente essa, da pessoa realmente chorar. E aquilo foi um diferencial para ele, porque ele conseguiu botar para fora. Porque estava segurando muito, aquilo não estava fazendo bem, estava disparando outras questões. Então, chorar é sim uma atividade que você pode recomendar. Normalmente, os deveres de casa você constrói junto com os pacientes, às vezes eles mesmos trazem como proposta. Olha, eu fiz essa coisa que me fez bem. Você acha que isso pode ser uma atividade? Pode. Vai lá então, a gente coloca isso como dever de casa. Eu vou botar no grupo, tá, gente? Acho que eu tenho até em PDF. É A Mente Vencendo o Humor. É um livro maravilhoso. Um psicólogo particular e um psicólogo de convênio é muito diferente. O atendimento é muito diferente. Olha só, Márcia, Maria. Talvez você não tenha dado sorte com o psicólogo, tá? Mas não é incomum que o psicólogo no convênio ele acabe ficando um pouco sobrecarregado, dependendo do convênio, de como administram isso, principalmente em clínica. Agora, eu sei que tem um psicólogo que trabalha, que está sempre fazendo live com a gente, até o Tony, imagino que você conheça. Ele agora está trabalhando com convênio. Ele está trabalhando com convênio e, pelo menos, imagino eu, que não vá fazer alteração na forma de trabalho, até porque, pelo que eu conheço ele trabalha bem pra caramba. Teve gente já da Brax que iniciou tratamento com ele e, pelo menos, críticas ainda não vi, entendeu? Então, acho que depende muito do profissional. Acho que depende muito do profissional mesmo. Talvez só não tenha dado sorte naquele momento, tá? Vale avaliar. Não acho que seja questão para generalizar. Não acho que seja o ponto, até porque muitos profissionais também começam pelo convênio, entendeu? É mais fácil para conseguir paciente. Atualização. Outro ponto do negócio. A gente já está com mais de 1 hora. Senhor. Olha lá, a Estela passou um feedback, já teve psicólogo do convênio que gostou. E sim, gente, varia de profissional para profissional. Tem profissional que você vai gostar, tem profissional que você não vai gostar. E isso aí é parte, gente. Na terapia, quando a gente, então, chega na faculdade, a gente vai falar sobre conexão com o paciente, a gente chega no ponto, cara, mas tem paciente que não vai gostar de você, tem paciente que vai sentir raiva do psicólogo, tem paciente que passa a amar o psicólogo e tem paciente que vai sentir ódio mortal do psicólogo. São duas possibilidades. E a gente está ali para poder lidar, a gente vai acostumando a lidar com essas coisas, entendeu? A gente vai aprendendo a manusear. Se não criou conexão, se não deu conexão, recomenda para algum amigo, recomenda para outro profissional. Ele vai lidar com aquele paciente, talvez tenha um desenvolvimento melhor. É sempre pensar na terapia para o paciente. Pensar nela sempre como um diferencial, um suporte, uma necessidade do paciente e buscar ajudar a ele. Então é aquela questão, olha, eu vou perder mais R$ 1.000 aí por sessão, mas meta, né? A gente cobra R$ 1.000 por sessão, queria. Vai perder mais R$ 1.000 por sessão, porém o paciente vai ter um resultado melhor, vai ter um desenvolvimento melhor, vai resolver a sua questão, uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Então você não precisa lidar também com aquela decepção de não conseguir chegar lá. Pensar no que é melhor para o paciente. E acredite, você trabalhando assim, você vai conseguir muitos mais pacientes, porque você vai ter recomendação. Mesmo que você não lide com aquele, ou que chegue em determinado momento de sessão com aquele, você fala, olha, não dá, vamos ter que seguir. Vamos ter que passar para outro que vai te ajudar mais. Mesmo que já tenha algum tempo com o paciente. Se for melhor para ele, eu recomendar. Tá bom? Então busquem ter uma rede de psicólogos conhecidos, de amigos, de pessoas de confiança, que você saiba que vão cuidar bem daquele paciente, que vão dar a atenção que ele precisa, que vão fazer o trabalho que ele precisa. Bom, atualização. Seguindo com o conteúdo. Qual a queixa trazida pelo paciente? Então, essa atualização ela é principalmente importante na primeira sessão.
Na primeira sessão é quando você vai conhecer a queixa do teu paciente, qual é a demanda, o que levou ele para a clínica. Então, esse momento da atualização na primeira sessão é fundamental. Nas outras, é necessário para você saber, olha, aumentou a ansiedade, diminuiu, como você avalia a sua depressão hoje, como você avalia essa questão hoje, resolveu a questão com a sua mãe, aquela situação que você trouxe na semana passada, como é que ela está hoje, amenizou, é você saber sobre o que mudou, atualizar sobre o que estava acontecendo, o que rolou, o que não rolou, o que mudou, o que acredita que influenciou a mudança também é importante, que aí você já recebe alguns feedbacks positivos. Teve paciente que na primeira sessão, a gente conversou na primeira sessão, já botou algumas coisas, já falou sobre aquela demanda, já me falou sobre dores, já me falou sobre questões, e na segunda sessão disse que as dores haviam acabado, porque pelo que ela desenvolvendo, que a gente colocou em prática na conversa, reduziu a ansiedade dela, e as dores que eram geradas pela ansiedade haviam amenizado. Caraca, eu me senti o máximo. Caraca, a gente, a primeira sessão não melhorou. Sucesso! Então, a gente se anima também com alguns pontos, alguns feedbacks bons que a gente recebe. E, bom, é o momento para você descobrir ali para que lado estão andando, para onde estão indo e para qual progresso vocês terão. Já aconteceu de eu receber notícia boa, sim, e já aconteceu de eu receber de caraca, eu terminei muito pior após a sessão. Eu estava até animada naquele dia, mas depois que eu tive a sessão com você, eu fiquei na merda. Não queria ir para nenhum lugar, eu tinha um compromisso marcado, não queria ir. Minha cara foi parar no chão. Foi parar completamente no chão. Mas, bem, a gente segura ali, né, na cara de pau, finge que tá tudo normal, então, né? O que aconteceu? Por que não gostou? E a gente foi abordar. Essa é uma questão, gente. Esse ponto aqui, essa atualização negativa que eu recebi, é um tapa na cara para vocês entenderem que o último ponto que tem ali é o feedback. O feedback é muito importante, a gente vai falar sobre ele. Busquem o feedback dos pacientes no final para na sessão seguinte você não descobrir que deu BO. Mas, bem, seguimos. Estabelecer a agenda para a sessão. E aí, Jéssica, já tá o pessoal tudo quieto de novo, né? Tô aqui observando, vocês ficam quietos do nada. Vamos lá. Verificação de humor. Aqui foram. Estabelecer a agenda da sessão. O que vai ser a agenda da sessão? Peraí, chegou um comentário grande aqui. Verdade, costumo sempre fazer isso com meus pacientes. Nos ajuda na evolução do prontuário e o nosso progresso como psicoterapeutas. Rebeca aqui. Ah lá, Rebeca, minha anja. Tudo bom, querida? E é muito bom mesmo, tá, gente, fazer esse feedback. Se vocês vão entrar aí como voluntários, se vocês se inscreveram para ser voluntários no atendimento, se preparem para poder fazer isso, porque a gente chama uma atualização. E é justamente essas atualizações também que a gente vai querer receber nas supervisões necessárias. Vamos lá, verificação de humor. A verificação de humor, a psicoeducação, o uso de técnicas e estratégias da TCC, enquadramento, dever de casa, resumo da sessão e feedback. Essa é a estrutura que a gente apresenta o paciente normalmente na sessão, que a gente fala, olha, a gente vai desenvolver isso. São essas questões aqui que a gente vai desenvolver com eles, é isso que a gente vai abordar durante a sessão, e é isso que a gente vai apresentar quando a gente for estabelecer a agenda com ele, apresentar a agenda do dia para ele. E essa aqui é uma forma de vocês fazerem isso. Ali está nosso paciente, um senhor de idade. Coloquei ele ali. E você vai lá e apresenta. Então, fulano, daremos seguimento à sessão de hoje fazendo um breve questionário de depressão, a verificação de humor. Depois conversaremos um pouco sobre seu quadro clínico para que você entenda melhor o que está passando, psicoeducação. Seguiremos com uma técnica de respiração para te auxiliar no controle da ansiedade, o uso de técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Após isso, falaremos sobre a nossa relação profissional, que é o enquadramento. Deixaremos para você algumas tarefas para serem realizadas em casa, dever de casa, isso aí já estava explicativo. E para finalizar, juntos iremos fazer um resumo da sessão, e você me dará um feedback quanto a esse entendimento. Tudo bem? Então, a gente vai fazer essas perguntas. Isso aqui é um modelo de apresentação. Você vai estabelecer a agenda. E, bem, você apresenta, não precisa necessariamente falar os termos técnicos, como eu mostrei ali, tem como você fazer sem mostrar os termos técnicos. Você diz para ele o que vocês vão desenvolver, o que vocês vão fazer, e pergunta se ele quer acrescentar mais alguma coisa. Você vai apresentar o cronograma da sessão, explicar de forma prática cada parte. Vai ter palavra passe.
frase. Vai ter palavra-chave sim, gente, com certeza. Que isso? Claro que vai ter. Explicar de forma prática cada parte. Se na primeira sessão, brevemente explicar a TCC, vai ter palavra-chave, pessoal. Se anima aí não. Calma. Respira. Perguntar se há algo que gostaria de acrescentar. Se ele tiver algo que pode... Se ele tiver algo que você queira adicionar, você pode incluir no cronograma do dia ou passar na próxima sessão. Aí você negocia com ele ali. Se for algum tema que está tranquilo para você abordar, você inclui no cronograma do dia. Se for algo complicado para você acrescentar, você não sabe abordar de cara, você fala que vai abordar aquilo ali na próxima sessão. Já faz esse acordo com ele. Os tópicos podem ser alterados de acordo com a demanda e protocolo que pretende seguir. Então, se você pegar algum protocolo específico e lidar com alguma situação do paciente, pode ter alterações no protocolo do dia a dia, tá? Não é algo fixo. Tem a parte da demanda, tem a parte da subjetividade do paciente, por aí vamos. Bom, verificação de humor. No grupo do WhatsApp, aí eu vou ver se a Eduarda já está por aí. Eduarda, Jéssica, acho que estava por aí. Envie o link lá para o pessoal, tá? Peraí, já respondo. Jéssica ou a Eduarda, se estiverem por aí, envie o link do formulário lá no grupo, pessoal, para eles terem uma noção de como funciona. E depois do negócio, se vocês tiverem outro aparelho, não saiam daqui, vocês respondam. A escala de ansiedade que eu disponibilizei lá para vocês, ela é uma escala que é presente no livro A Mente Vencendo o Humor. Tá até aqui, ó. Não sei se dá para ver. Dá para ver alguma coisa? Dá para ver que a tela tá pequena, né? Não vai dar para ver nada. Deixa eu ver aqui. Pera. Tem que mexer nisso no computador. Deixa eu ver se vai. Prontinho, cá estou. Olá, agora é maior, agora vocês conseguem me ver. Então, gente, aqui, ó. Isso aqui é a escala de ansiedade, tá? Isso aqui que eu coloquei para vocês no Google Formulários. Isso aqui é uma escala que é utilizada pelo livro A Mente Vencendo o Humor. Está disponível, eu vou mandar o link para vocês lá no grupo, que eu coloquei no Google Formulários. E, bem, aqui tem algumas questões que são trabalhadas, que são... aqui ele trabalha, gente, com uma escala que vai de 0 a 3, sendo 0 nem um pouco, 1 às vezes, 2 frequentemente e 3 a maior parte do tempo. Aí tem perguntas, são 24 perguntas no total, que são nervosismo, preocupação, tremores e palpitações, espasmos musculares, tensão muscular ou dores musculares ou nefralgia, inquietação, se está tendo cansaço facial, se tem falta de ar, se tem batimentos cardíacos acelerados, transpiração, boca seca, que nem minha boca tá seca pra caramba agora, mas acho que é sede, tontura ou vestigem, náusea, diarreia ou problemas estomacais, aumento da urgência urinária, rubores ou calafrios, dificuldade para engolir ou nó na garganta, sentindo-se tenso ou excitado, facilmente assustado, dificuldade de concentração, dificuldade para adormecer ou dormir, irritabilidade, evitando lugares onde possa ficar ansioso, para que você colocar se faz isso nunca, às vezes, frequentemente, a maior parte do tempo, pensamento de perigo, sentindo-se incapaz de lidar com as dificuldades ou pensamento de que algo terrível irá acontecer. Bom, lá no formulário todas essas perguntas estão disponíveis. Deixa eu tirar esse aqui, senão vai atrapalhar a estética da imagem ali. No formulário lá, todas essas perguntas estão disponíveis para vocês responderem entre 0 e 4, entre 0 e 3, para vocês pontuarem lá. Depois, quando acabar a live, provavelmente quando eu for enviar o certificado, eu envio o resultado para vocês lá por mensagem, tá bom? Aí vocês vão ter a resposta da escala completa lá para vocês terem os resultados. Porque é bem interessante, na última que eu fiz, na palestra que eu fiz pela Unopar, teve gente que bateu 3 pontos de ansiedade, a meta que eu queria de vida, e teve gente que bateu 62. Foi 62. Vai até 70 e alguma coisa. 72. Vai até 72, a pessoa bateu acho que 64. Então, tem níveis de ansiedade que vão altíssimos. A verificação de humor, ela serve para diagnóstico? Essa escala que eu mandei para vocês, ela serve para diagnóstico? Não, ela não serve para diagnóstico. Volta, Larissa, volta para cá. Ela serve para diagnóstico? Ela não serve para diagnóstico. Mas ela serve para você fazer um acompanhamento. Ou seja, se o paciente marcou 64 de ansiedade, é óbvio que você vai ficar um pouco preocupado. Fala, não, peraí que a gente precisa trabalhar isso aqui com urgência.
e depois, com cada semana, ele vai refazendo aquele mesmo teste de ansiedade e você vai vendo se está aumentando, se está diminuindo, se está melhorando, se não está melhorando. Essa é a verificação de humor. Essa é a verificação de humor que você vai fazer. Então, essa análise que você vai fazer ali é para poder verificar isso. Aqui, verificação de humor, como você está se sentindo hoje, é uma forma de você perguntar de maneira qualitativa. Vai ter palavra-chave, gente, já falei. Como você está se sentindo hoje é uma forma qualitativa de você, da pessoa te responder. Ela vai dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso, a semana foi assim, eu estou me sentindo tal, tô bem pra caramba, tô ótimo, ou tô na merda, ou então tem ainda aqueles que vão falar, nossa, tá maravilhoso, 2 minutos depois, meu Deus, você não tá aguentando. Tem, sim, a pessoa tá com aquela resposta padrão configurada ali. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Essa seria a forma qualitativa de perguntar, e a escala de ansiedade é a forma quantitativa, porque você vai ter um número para poder tirar como dados, entendeu? O dado mais objetivo para você poder fazer o acompanhamento. O formulário de inscrição não saiu, um formulário é mandado no final, 40 minutos após, vai ser mandado por volta de 10 horas da noite, daqui a pouquinho está acabando aqui. Esqueceu, menina, nem saiu ainda, respira, calma. Psicoeducação, já falei bastante da psicoeducação, mas vamos falar sobre psicoeducação. Psicoeducar é ensinar ao paciente sobre seu caso, sobre a TCC e o que mais for necessário para que ele se torne participante do seu processo terapêutico. Psicoeducar é preparar o paciente para a independência, para a sua independência. Verificar o que ele já sabe e corrigir informações. E apresentar fontes e locais de busca para pesquisa, porque o Google é complicado. Bom, a gente vai ensinar o paciente sobre o seu sintoma, a gente vai ensinar o paciente sobre o que é a TCC, a gente vai ensinar o paciente técnicas, a gente vai ensinar o paciente como fazer os deveres de casa, a gente vai ensinar muita coisa para o paciente. A ideia é que ele saia dali como se tivesse passado também por uma aula, porque a gente vai ensinar muita coisa para ele. Isso é muito bacana, eu adoro essa parte de ensinar, então, bem, eu amo essa parte da TCC. E, como eu já falei, gente, essa parte que eu amo, psicoeducar é preparar o paciente para a independência, para que ele aprenda a lidar com sua situação sozinho, para que ele consiga avançar por si só, para que ele não dependa mais de estar na terapia tratando daquela mesma questão o tempo inteiro, para que ele não precise estar sempre precisando de ajuda para conseguir dar o desenvolvimento, para poder lidar com aquela situação, ensinar realmente a ter a independência, conquistar sua independência. Mesmo que futuramente vá ter uma recaída e precise voltar, a ideia é que ele não tenha essa recaída, que ele consiga seguir plenamente o futuro dele, sem essa ansiedade, sem essa depressão, sem essa demanda. Tá bom? Aqui é a parte que eu falei de quando o paciente já traz informações do Google, verificar e corrigir o que ele sabe, e para apresentar fontes mais seguras. Artigos, sites, coisas que sejam mais confiáveis para caso ele queira pesquisar, ou recomenda mesmo leitura, algum livro para ele se ele for de ler. Uso de técnicas e estratégias da TCC. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Uso de técnicas e estratégias da TCC. 1. Instrumentalizar o paciente. Esse é o momento que você irá fornecer a ele ferramentas para lidar com sua demanda. Então, está lá na estruturazinha. Instrumentalizar o paciente, você vai oferecer a ele agora as ferramentas para poder lidar. Olha, você pode fazer uma técnica de respiração, mindfulness. Você vai parar ali, você vai ensinar ele a respirar, vai falar, olha, vai. Respira pelo nariz, solta pela boca. E fica fazendo aquele processo. Seu paciente pode dormir, pode ficar nervoso, pode ficar mais ansioso, não pode acontecer. Em caso de ansiedade, eu não recomendo muita respiração, não, principalmente se tiver algum pensamento específico que cause aquela ansiedade. Ele pode entrar naquele pensamento e ficar dando voltas nele. Então, respiração não funciona com todos. Usem com moderação. A mindfulness, que eu já deixei aqui como segunda opção, a técnica muito utilizada no TCC, técnica de respiração guiada, mas cada pessoa reage diferente. 3. Muitas ferramentas e possibilidades, baralho de emoções, diário de emoções, técnicas de respiração, listas, precisará pesquisar, sim. Então, tipo assim, gente, livro de TCC lança sempre. Está sempre lançando livro de TCC. Então, busquem procurar esses livros, esses materiais que ajudem a lidar com seus pacientes, para que você tenha um vasto dicionário, uma vasta coleção de possibilidades ao que pode desenvolver na clínica, tá bom? Então, busquem entender um pouquinho disso. Enquadramento. Aqui é o momento para
Aqui é o momento para estabelecer ou reforçar os limites profissionais, ou melhor, a relação profissional entre o psicólogo e paciente, horários, valores, etc. Espaço para falar sobre a relação profissional e questões que vão para além da sessão. Vale lembrar que, se houverem questões adicionadas no cronograma da sessão, coisas pedidas pelo paciente e acordada entre vocês, elas podem entrar antes do enquadramento. No enquadramento, a sessão já passeia rumo ao seu final. Gente, adoro esse tipo de narração. Adoro, vou fazer alguns vídeos pro YouTube assim. Deixa eu ler aqui os que comentaram. E o link do grupo. Gente, se alguém puder mandar o link do grupo aí nos comentários, eu agradeço. Depois eu mando o restante do material lá. Bom, pessoal, basicamente o enquadramento é isso. Aquele momento onde você vai falar sobre valores, onde você vai falar sobre horários, onde você vai falar sobre agenda, onde você vai falar sobre cronograma, onde você vai falar sobre até onde vocês vão. Se for, por exemplo, acolhimento, olha só, nesse momento aqui a gente vai falar sobre o período. Teremos 3 sessões juntos, está acabando, infelizmente. Ou já vão conversar sobre outro assunto, definir valores, pagamento, tudo isso vocês vão fazer nesse momentinho aqui, tá? É um momento especial para vocês realmente baterem papo sobre o que vai além da sessão. Deveres de casa, resumo da sessão e feedback. E eu acho que esse é o último slide. Peraí, volta. Deveres de casa, resumo da sessão e feedback. Deixa eu tirar do negócio aqui. Eu acho que agora eu quero falar direitinho com vocês, que a gente já puxa para as perguntas. Deixa eu tirar isso aqui, vamos ver. Prontinho, chegamos. Vamos lá. Deveres de casa. Já falamos dos deveres de casa o tempo inteiro. Então, nesse momento, vocês vão passar os deveres de casa para o pessoal. Dizer o que vão fazer, como vão fazer, por que vão fazer, explicar como funciona e por aí vai. Passando os deveres de casa, acho que eu já falei muito sobre dever de casa, então eu não vou entrar muito nesse tema. Resumo da sessão. Olha, nessa sessão a gente falou sobre isso e isso, a gente abordou determinado assunto, falamos sobre não sei o que, é basicamente o que eu vou fazer agora. Hoje na live a gente conversou sobre o que é a TCC, a estrutura da TCC, repassamos algumas questões sobre o modelo cognitivo, como funciona, o que são pensamentos automáticos, e entramos para poder abordar sobre a estrutura da TCC. Então a gente já falou bastante sobre a estrutura, como funciona cada tópico, como cada coisa funciona, como ocorre, né, a abordagem do paciente, o que é o raporte, que a gente enfatizou bastante. Demos até como exemplo o League of Legends, falar de jogos, falar de Free Fire, falar sobre jogos, desenhos. Trouxeram perguntas sobre o uso de músicas, o que é uma coisa bem interessante. Então, hoje a nossa sessão foi voltada para esse campo de falar sobre a TCC, explicar a introdução da TCC, essa matéria tão gostosa de se trabalhar. Então, bem, pessoal, é isso que você vai fazer na sessão. Você vai repassar o que vocês falaram, o que vocês abordaram, o que é importante levar dali, o que ficou definido. Você vai ter definido os deveres de casa, então você já repassa. Acabou de acontecer, mas repassa. E, por fim, você pede o feedback, que é também o que eu quero que vocês mandem nos comentários. O que vocês acharam, gostaram, não gostaram, como é que foi interessante, entendeu? Estão olhando teus livros aí, Larissa. Como é que foi? Acharam interessante? Gostaram? E bem, surpresa, Larissa, chegou tua hora. Manda ver, manda pergunta para eles, manda pergunta, vai. Vamos mandando feedback. Tem umas perguntas aqui para vocês também, para poder repassar alguns temas. Vamos lá. Primeiro eu vou agradecer a Ana Beatriz, né? Muito obrigada. Eu sei que eu tenho um ótimo gosto para livros. Mas, ó, a gente separou 5 perguntinhas para vocês. É mais para a gente fazer um bate-papo, né, Nicolas? A gente não queria aquela live fechada, aquela coisa de slide fechado, que vocês não pudessem comentar, falar e colocar dúvidas. Então, a gente separou 5 perguntinhas. E aí eu vou perguntar aqui, vocês colocam o que vocês entenderam aí no chat, e aí o Nicolas vai comentando, falando o que está certo, o que está errado, e a gente vai conversando um pouquinho mais. Bom, a primeira é que quando falamos de uma terapia estruturada, o que a gente viu hoje é que uma terapia estruturada, ela flui normalmente ou não? O que vocês acham? Então, pessoal, terapia flui normalmente ou não? Eu não estou acompanhando as respostas ainda. Acho que nem chegou a pergunta para eles ainda. Eu adoro esse delay, gente. É maravilhoso. E, pera,
Link errado. Mandou um negócio de ABNT aí totalmente aleatório, gente. A Ivonete falou que sim. Ana Valéria, sim. Sabrina acha que sim. Então, pessoal, já adiantando com base nesses. Não é uma terapia que flui normalmente nesse sentido. É uma terapia estruturada, então ela tem toda aquela base, como foi passado, como no roteiro de um filme. Ela foi passada, foi colocada. Na prática, ela flui bem. Antes de eu entrar, quando eu comecei o estágio na Cruz Vermelha, eu ainda não tinha pego toda a base da estrutura do TCC, então eu seguia simplesmente fazendo atendimento direto, ia fazendo. E depois que eu fui conhecer a estrutura, eu fui vendo, não, poxa, fui fazendo meu checklist. Não, isso aqui eu já faço no começo, isso aqui já rola, isso aqui já funciona. Então, ela não flui normalmente no sentido de, olha, vai acontecer assim, 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 assim. Mas vai depender, ela vai fazer, vai ter toda a condução, vai ter toda a estrutura, tem toda uma base. A resposta na prática é não, ela não flui normalmente. Nesse sentido, ela é mais estruturada, ela tem uma base toda por trás, mas na sessão em si a gente faz com que flua da forma mais natural possível. A ideia é que ela flua bem natural. Mas por trás, nos bastidores disso tudo, tem uma estrutura, tem uma organização, tem o incluir de um assunto ou não incluir. Não é aquela coisa que vai simplesmente dar o seu andamento direto. Entendeu? Então tem essa pequena diferençazinha. Apesar de, na prática, ela ir bem, você conseguir conduzir tranquilamente, tem uma estrutura por trás. Então, nesse ponto, ela não flui tão normalmente. Ok? Vamos lá, para a próxima. Segunda pergunta. O que é a verificação de humor? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Pode ocorrer modificações ao longo de toda a sessão, sim, dependendo do que for ocorrer, você vai fazendo modificações, mas por trás tem toda uma estrutura, tá, gente? Estou lendo aqui os comentários que vocês estão mandando. Não siga com rigor, corretamente. Tem mudanças, tem alterações, tem vezes que o paciente vai falar um pouco mais, você vai deixar ele desabafar, você não vai interromper também. Então tem uma estrutura. Na prática, assim, nosso ideal é que ela siga aquela estrutura, mas tem variações. É a verificação do estado presente do paciente. É isso aí, verificação do estado presente do paciente. É perguntar como você está se sentindo hoje e fazer aquela verificação também de maneira quantitativa, através de um formulário, de uma escala, de uma organização total daquilo dali. Então, é uma forma de você conseguir entender, tá? Gostei do termo termômetro. Sim, é um termômetro de como o paciente está naquele momento, naquela semana, tá bom? Saber como o paciente se sente no momento. É isso aí. Bom por aí. Verificar o estado emocional, verificar como ele está se sentindo. Já pode partir para a próxima pergunta, para ele responder certo. Vamos. Próxima é quando a gente tratou do termo atualização. Para que ele serve? Vamos lá. Lembra da atualização do celular nos episódios anteriores da série? Gente, acho que você Tá dando spoiler. Eu dou spoiler. Eu já tô dando spoiler já. Ou eu seria um professor muito bom ou um professor muito ruim, gente. Se vocês forem pegar as perguntas que eu coloco nos negócios, meu Deus do céu, só tortura. Não entendi a pergunta. Vou repetir então, ó. Quando tratamos do termo atualização, para que ele serve? Para saber como anda o emocional do paciente, para saber se houve alguma mudança. Cara, é uma boa resposta, mas no caso a gente não foca tanto no emocional. Apesar que ele falou que deve estar respondendo sobre a verificação de humor, né? Acho que ele está respondendo sobre a verificação de humor, não é isso? Eu acho que é. Acho que é sobre a verificação de humor ainda. Isso aí é uma boa definição para verificação de humor. Na atualização, a gente vai ter esse comentário aqui da Esther. Para saber como anda o tratamento, o que teve de avanço, tá? Para ver se a conceituação está dando certo, saber se deve haver ou mudar as estratégias. Então, sim, a gente vai fazer essa verificação, essa atualização, pegar esse do que mudou, né? Vem de novo. Descobrir se a consulta está caminhando na direção certa. Sim, mas olha, se a gente for pensar em direção certa,
às vezes uma piora também é o esperado, né? Tipo assim, é saber realmente o que está acontecendo, como o paciente está agora. Porque o caminho você vai seguindo, você vai buscando, você vai encontrando alguns deslizes, mas é sempre o caminho certo na maior parte do tempo, eu acho. Bom, vamos lá. Ver como o paciente evoluiu desde a última sessão. É isso aqui, acho que isso aqui resumiria melhor. Progressos ou não, o que deve, o que pode, o que deve ser feito. É isso aí, é um balanço geral do caso. Ótimo. Pode seguir para o próximo, vou deixar isso aqui na tela. Da Natália. Próxima, o que é enquadramento? Isso aí vou dar pista, não. Vai lá. Aquela pergunta mesmo de sorteio? O que é o enquadramento, pessoal? É próximo do final. Analisar o hoje, a Andrea falou. Opa, vamos lá. 72, morri. Estamos com 75 pessoas aqui. Analisar o hoje. Não, gente, não é analisar o hoje, não. Tá? Apesar que ela está respondendo o anterior. Para algumas pessoas aparece um pouco mais tarde. É o fim da sessão. E só conversar assuntos para que vão além da sessão. É isso aí, ó. Falar sobre a relação profissional e tratar de assuntos fora da sessão. Hora de colocar os pingos nos is, falar sobre valores, pacotes. Olha, a pessoa já tá planejando pacote aí. Já valores, pacotes, etc. É isso aí. Tem mais uma, não é isso? Tem mais uma. Vamos lá, a última. Quando a gente fala de TCC, vocês acham que a gente tem inúmeras possibilidades e ferramentas, por exemplo, para analisar o que melhor se adapta a um paciente, ou é uma terapia totalmente fechada? Basicamente, pessoal, é uma terapia que tem possibilidade de você estar buscando outras alternativas, outros conhecimentos, outros saberes, outras bases, ou uma terapia totalmente fechada ali, quadradona. Saber das mudanças que houve ao longo do tratamento, isso aí é uma boa definição também para atualização. De analisar o paciente, não sei em qual parte você está sobre isso. Tem várias técnicas que ajudam a TCC, ela começou a responder aqui, ó. A Mindfulness é uma dessas técnicas, pessoal. Ela é uma técnica, uma terapia adaptável, personalizável. É isso aí. É gourmet. O pessoal faz modificações, ajusta alguma coisinha ou outra e pronto. A gente é uma terapia gourmet agora. Então, é isso. É uma terapia que está sempre aberta a novas possibilidades, é uma terapia que está sempre se atualizando, buscando ferramentas, buscando bases de outras abordagens. E é muito interessante ter uma terapia adaptável, não é necessariamente engessada. Não é uma terapia fechada, é uma terapia aberta, inclusiva, completa, que você vai adaptando de acordo com o paciente, buscando formas, a melhor forma de tratamento do paciente. Então, isso é uma boa... Apesar de ser uma terapia estruturada, né, que foi o que a gente falou muito, eu quis colocar essas duas perguntas para a gente realmente discutir esse ponto, porque eu acho que tem muitas pessoas que confundem uma terapia estruturada com algo fechado, que não tem possibilidade de pesquisa e de se adaptar ao paciente, né? E esse não é o caso. Não é o caso. É uma terapia bem aberta e adaptável. Diversas estratégias adaptadas ao paciente, às suas demandas de forma livre e individualizada. Apesar de a gente ter protocolos e ter aquela coisa mais fechada, a gente sempre vai estar ajustando ao paciente. Eu não vou pegar uma coisa bem comum, bem fechadinha, e colocar para todo mundo, porque vai dar ruim. Eu posso falar para a pessoa, vai fazer uma caminhada de manhã, mas ela pode não se sentir bem com isso. E aí? Eu falo, não, você vai ter que fazer a caminhada de manhã, o problema é seu. Tá definido aqui que é assim, você vai andar, se prepara. Se antes era 1 quilômetro, vai andar 2, vai andar 5, se prepara que você vai andar assim. Mas gente, é aberto, é prática, é funcional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente já está aqui com mais de 1h30, já demos o nosso tempo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de ter abordado esse tema com vocês, gostei de estar trazendo essa temática para vocês. Gostei de falar sobre a TCC, gostei bastante disso.
E, bem, agradeço a participação de todos, agradeço a participação de todos. Faltou a palavra de verificação, né? A palavra de verificação vai ser... Eu esqueci. Instrumentalização. Fechou. Facinho. Facinho a palavra de verificação para vocês, tá, gente? Instrumentalização. Não se preocupem que não vai ter nada parecido com ela no formulário de presença. Então, tipo assim, sabendo, sabe. Entendeu? Praticíssimo. Tá bom? Agradeço a presença de todo mundo, agradeço a participação de todo mundo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que não tenham ficado dúvidas, tá? Queremos marcar mais vezes e vale informar que sim, a gravação vai ficar disponível e será possível também a emissão do certificado por mais de uma semana. Esse curso vai ficar disponível na página do Facebook do Mundo da Psicologia. Então, quem quiser acessar posteriormente para emissão do certificado, terá essa possibilidade, tá bom? O formulário vai ficar disponível por volta das 22 horas, gente. Eu tenho que resolver um negócio aqui. Tô atrasado. Mas beleza, pessoal. Larissa, muito obrigado pela participação. Larissa me ajudou bastante aqui. É mais tranquilo falar olhando para a cara de alguém, porque falar olhando para a tela do computador não é muito interessante. Já tive essa experiência. Não foi divertido. Bom, agradeço a presença de todo mundo, a interação de todo mundo. Larissa, se quiser se despedir e falar com o pessoal, fica à vontade, tá bom? Gostaria de agradecer todo mundo que participou, principalmente a participação no chat, né, com as perguntas. A gente gosta mesmo dessa interação, né, Nicolas? A nossa ideia era não fazer uma live travada com os slides e tudo mais. E é isso, gostaria de agradecer e falar para vocês seguirem a Braps, que sempre tem novidade lá, muita live, muito curso. E é isso, muito obrigada pela presença de todos. Ah, pessoal, e outra, no nosso Hotmart tem disponível o curso de transtorno do pânico, tá? Muito bom o curso. Não é porque eu participei da roda de conversa que a gente usou para a gravação dele, e não é porque eu escrevi o material base do curso, mas é porque ele é muito bom, tá? Vou fazer esse merchan aí. E vai ter agora uma live também com o Wagner Marinho, vai ser no dia 29 a live, o curso com o Wagner Marinho de casais, tá? Aproveitem para fazer a inscrição de vocês, vai ser muito bacana, vai ser muito bom. Eu super recomendo. E também tem o curso do Tony, que vai ser dia 23 agora, gente, sobre suicídio, que vai ser completado. Esqueci de fazer esse merchan. Era para ter feito no meio, né? Pra ficar mais legal. E é isso, gente. Instrumentalização é a palavra-chave, tá bom? E beijão, pessoal. Tchau.